dar o início, vou explicar um pouquinho qual que é o intuito aqui da roda, qual que é o objetivo. A gente está comemorou, foi dia 27 de março, no aniversário do parque. Foram 84 anos. Então a gente tem o intuito de fazer um resgate histórico aqui. Cada um contar a sua história com o parque, falar um pouquinho da trajetória, da gestão de cada um, do que cada um cumprimenta aqui pra gente. Eu sou a Daniele, eu sou a atual gerente aqui da Urbanis, por parte da concessão. A Urbanis pegou aqui em 2019, e até então ela vem trabalhando mais com a parte turística, visitação, revitalizando algumas edificações. Quero agradecer a presença de todos. Acredito que todo mundo aqui é muito essencial, cada um com a sua história, para contribuir com esse projeto. Bom dia, gente, um prazer aqui. Estamos dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão, nosso querido Horto Florestal, numa manhã muito especial, comemorando 84 anos do Parque Estadual, a primeira unidade de conservação ambiental do estado de São Paulo. A gente reuniu um grupo de pessoas muito especial para a gente estar falando um pouquinho desse patrimônio que nós temos no estado de São Paulo, do Brasil, e principalmente essa joia aqui da Serra da Mantiqueira aqui, contando aí toda a sua história aí sobre o parque. Eu sou Adolfo Júlio Carvalho, sou da família Koch, na verdade eu sou Júlio Koch. Mas o que eu acho que é legal a gente registrar, e as pessoas às vezes se esquecem disso, é que a história do lugar onde a gente está, ela começa 100 anos antes de existir a cidade de Campos do Jordão. E a origem de toda a história está aqui onde nós estamos, nesse pedaço de chão e nesse pedaço de mundo que daqui parte a energia toda que acabou, no final das contas, se tornando uma cidade. Então, eu vou lembrar do tempo de escola, lá em 1790, você tem esse pedaço do mundo aqui, que era uma grande capitania hereditária, e resolveram então fazer uma divisão dessa capitania, e um pedaço virar Minas Gerais, outro pedaço virar São Paulo. Ali em 1790, quando fizeram essa linha, acho que erraram na hora de fazer esse traçado e resolveram transformar isso aqui em Minas. Mas já existiam famílias aqui em Sesmarias e assentadas por aqui e que não gostaram dessa história. Isso aqui era um pedaço já que pertencia a Pindamonhangaba, né? Ali em 1790, então, Pindamonhangaba manda para essa região para ficar no retiro da Fazenda Natal, que é onde hoje é a serraria, um destacamento de 18 soldados que passaram a fazer a defesa dessa divisa entre Minas e São Paulo. Esses 18 soldados ficaram aqui muito tempo e durante 30 anos travou-se uma batalha de 1790 a 1820 entre Pinda e Itajubá. Itajubá foi o primeiro lugar do Brasil onde se descobriu ouro de aluvião. Antes de acharem ouro em Ouro Preto, acharam o ouro ali em Itajubá. Então isso aqui era uma rota interessante para escoamento de ouro. Ele saía aqui do sul de Minas, de Itajubá, passava por aqui, vinha pela rota do Casquilho, subia São José dos Alpes, descia as Lavrinhas, de lá Cunha, Paraty embarcava e estava indo embora para Portugal. Então esse era um caminho muito clássico, tradicional para você fazer esse escoamento. Bom, em 1820 o imperador estava cansado dessa luta, dessa coisa confusa, mandou acabar com essa história de confusão, e acho que é o primeiro caso da história que os mineiros deixaram para os paulistas esse pedaço de chão, então isso aqui ficou consolidado como São Paulo. Nessa época, mais ou menos, isso aqui era, o Vale do Paraíba chamava isso aqui como os Campos de Cima ou os Campos do Alto da Serra. Isso aqui nunca foi Campos do Jordão, eram os Campos do Alto da Serra. O Brigadeiro Jordão, ele era tesoureiro de Dom Pedro, e Dom Pedro estava comprando a Serra de Petrópolis, e acho que ele achou bonita essa ideia de ter uma propriedade na Serra, e ele fez então a aquisição da Fazenda Natal, que era o município inteiro, vamos dizer assim. A sede da Fazenda Natal ficou de pé na vila que hoje é o Capivari até 1920. Era uma casa que estava ali e foi destruída em 1920. O Brigadeiro Jordão nunca pisou aqui. Ele morreu e deixou para as filhas. Dividiu essa terra em 3 ou 4 pedaços. Este trecho onde a gente está ficou para uma das filhas dele, e esse trecho levou o nome de Fazenda da Guarda por conta desses 18 soldados que ficaram aqui defendendo a divisa. Em 1855,
foi levantada a casa sede da Fazenda da Guarda. A casa sede da Fazenda da Guarda é onde hoje é a hospedaria do Horto. A hospedaria está em cima da onde foi construída a sede. Essa sede foi construída em 1855 de pau a pique. E ninguém entendia muito bem por que numa floresta de madeira como essa fizeram uma casa de pau a pique. Era economicamente inviável o custo do prego e do aço para você fazer a casa de madeira. Então foi uma casa de pau a pique. A casa de pau a pique de 1850 ficou de pé até 1940 e pouco, quando isso aqui se tornou parte estadual, e na época então o governador achou que aquela casa era uma casa que não merecia mais estar lá, e as visões eram diferentes, né? E ela veio abaixo. A sede da Guarda tinha uma característica de que todo mundo que passava por ali tinha um canivetinho na mão, né? E gravava seu nome na porta da casa. A porta da casa ficou cheia de gravações, as janelas da casa cheias de gravações, a cerca da casa de gravação de pessoas que passaram por aqui, e tinha o cunho do Condedor e do Imperador, que riscaram a passagem deles por aqui quando tiveram em visita ou etc. Né? Então, essa é a história. É uma história legal que a gente conta, vamos dizer assim, da raiz do parque, da onde a gente está. E quando foi em 1900, meu avô dinamarquês veio para cá, acabou fazendo a aquisição dessa área, da época que era dos Godoy. O retiro de milho ali embaixo da moenda de milho, ele transformou numa serraria. Essa serraria abasteceu 80% da construção civil na época. Campos do Jordão estava começando a surgir como cidade. Ali daí para os lados do Jaguaribe você começou a ter o movimento dos médicos e da tuberculose, a primeira igreja, o primeiro centro de educação, e a cidade começou a tomar forma. Campos do Jordão tem 150 anos, né? A gente está falando 100 anos antes, né? Essa história de Campos. E em 1942, o Estado, 41, né? Chegou nos proprietários da Guarda, do meu avô, no Holger Jensen Koch, que era um dinamarquês, e veio desapropriar a terra. E eu acho que ele tinha uma visão, talvez, à frente do tempo dele, eu quero acreditar nisso, ou ele era muito tomador de cerveja, né? Assim, mas ele resolveu doar a terra para o Estado, porque era por um objetivo nobre de um parque de preservação estadual, era o primeiro do Estado de São Paulo, e ele pediu como contrapartida que a família ficasse com um pedaço de terra dentro dessa área, vamos dizer assim, com o compromisso de manter e explorar essa área privada, vamos dizer assim, em harmonia com os interesses e com o parque. Então, daí surge a Fazenda Gravatá, da qual hoje eu sou titular, e com meus familiares, mas que nós estamos, de alguma maneira, aqui envolvidos, inseridos e trabalhando sempre a benefício do que a gente pode da preservação desse pedaço de Campos do Jordão com essas características, vamos dizer, originais, dos campos originais e de como era esse pedacinho de mundo na sua origem. Então, uma longa história. Hoje, tive a sorte de estar aqui muito envolvido sempre com o parque. Nós passamos por alguns momentos de discussões importantes aqui, especialmente quando da época da estação de tratamento de esgoto em Campos do Jordão, em que havia pressão para que ela viesse para essa área. E à medida que as coisas foram se organizando, vamos dizer assim, sob o ponto de vista das estruturas de gestão de parques no Brasil, ali em 2000, eu acho que foi em 2003, 2004, alguma coisa assim, a gestora na época do parque era a Célia, se não me engano, Célia Serrano, e eu conversava muito com ela a respeito de a gente ter mecanismos de proteção, né, que fossem eficientes, mas que fossem mecanismos que envolvessem as pessoas e o entorno. E naquela época já acho que estava surgindo esse conceito dos conselhos consultivos, né, que justamente vão buscar a sociedade civil e pessoas envolvidas e do entorno. Então, eu lembro que na época foi criado o primeiro conselho consultivo do parque, eu participei desse primeiro conselho, e de lá para cá são
São quase aí 10 anos, 20 anos, 2005, 2025 são 20 anos em que isso veio se aperfeiçoando, as maneiras de intervenção, de participação do Conselho cada vez mais, vamos dizer assim, efetivas. Neste meio de caminho, era necessário ter um conselho para que se aprovasse o plano de manejo, porque sem conselho consultivo o parque, à época a regulamentação não permitia que você avançasse com o plano, né? E hoje o conselho do parque eu acho que é legal, é bacana, é uma turma que se envolve e é apaixonada por esse espaço. Eu acho que tem visões muito claras de como que a gente pode melhorar e contribuir para que o parque siga num rumo adequado, vamos dizer assim. E é um prazer participar como conselheiro hoje. Hoje eu tenho negócios aqui dentro do parque também com a Urbanis, com a concessionária, que são a oportunidade das pessoas se hospedarem no parque e terem esse envolvimento com a natureza, essa imersão na natureza. Tenho inclusive um negócio com o Anderson, meu sócio aqui, do Café do Parque, que é um espaço que mora no nosso coração, está no coração do parque, era a antiga troadoria, né, e vigilância do parque ficava aqui, e hoje é um espaço que a gente recebe um volume grande de pessoas, com produtos regionais, com coisas da Mantiqueira, que eu acho que é uma mensagem que a gente leva adiante. Mas como conselheiro e consultivo do parque, eu acho que a gente tem uma missão importante, né, longa, inacabável, né, porque o parque segue e nós vamos embora, mas é cada vez mais relevante, eu acho que essa participação das pessoas que estão aqui, das pessoas do entorno, trabalhando a benefício do que nós temos aqui, da manutenção dos cultos. Se você for comparar... desculpa, posso só? Se você for comparar o tempo, né, o parque está fazendo 84 anos. Aí você falou mais ou menos do conselho naquela época, no início dos anos 2000 ali, que foi justamente quando foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que prevê os conselhos das unidades de conservação, né? Esse sistema instituiu a questão do conselho, as categorias de manejo das UCs. Então ainda é muito recente essa participação da sociedade. A gente está falando de 20 anos, mas ainda é recente, né? E a gente tem que melhorar ainda mais esse contexto das pessoas realmente entenderem a importância da participação da sociedade na gestão desses territórios, dessas áreas protegidas. É super importante. E aqui o de Campos do Jordão é um conselho que é pequeno quando comparado a outras UCs, mas com muito envolvimento, né, do pessoal que são conselheiros que já acompanham a gestão há muitos anos. O Júlio, a Sandra. O primeiro conselho foi uma catação de gente, na verdade. Porque a gente queria formar, queria gente envolvida, mas o que é isso? O que eu vou fazer? O que eu tenho a ver com o parque? Eu vou lá, eu vou passear, eu acho bonito, acho legal e tal, não sei o quê. E hoje em dia, obviamente, que é uma coisa bem diferente, né? Tem reuniões organizadas, tem pautas, tem temas que precisam ser entendidos, estudados, né? A gente precisa se envolver e as manifestações são, acho que, uma coisa muito mais efetiva. Mas sem dúvida, eu acho que é e você, né, pilota muito esse negócio para o conselho andar e para as coisas acontecerem, que eu acho que é uma incumbência grande um trabalho muito legal que você faz. O conselho, o plano de manejo, ele passa pelo conselho, né? E o plano de manejo da unidade, ele traz ali os programas de gestão. Então, a participação da sociedade nesses programas de gestão, né? O programa de proteção, de uso público, educação ambiental, o socioambiental da unidade. Então, de fato, enriquece demais assim, a gestão. Tem propostas novas, tem um outro olhar. É muito importante a participação da sociedade. A gente gostaria muito de saber a história daquele Camargo Freire que tem hoje na hospedaria, né? Lá na hospedaria, onde todos podem visitar, que hoje é um patrimônio da Fundação Florestal, que está em exposição. Eu acho que retrata muito a história aqui do parque. Bacana. Tem um quadro bonito ali do Camargo Freire. O Camargo Freire é um pintor aqui, né, da Mantiqueira, e ele tem uma história bonita, porque ele veio internado nos sanatorinhos, ele estava com tuberculose. E aí ali nos sanatorinhos tinha um enfermeiro
que dizia para ele assim, poxa, aqui atrás, o São Cristóvão ali na entrada, aqui atrás, assim, em cima desse morro, tem uma vista espetacular, maravilhosa, que é a vista chinesa do vale ali. E ele, poxa, mas é tão bonita assim mesmo, e tal. E ele ali se recuperando da tuberculose e não havia meios de ele conseguir sair do sanatório para ver essa vista. E diz a lenda, né, que ele acabou pagando esse enfermeiro. Falou, não, você vai ter que me levar lá, eu não morro antes de ver esse negócio. O enfermeiro saiu com ele no final de tarde, subiu até lá, ele viu aquela vista espetacular e pintou um quadro depois de lá que se chamou Otoriba, né, e é onde hoje está até o hotel. E recuperou-se da tuberculose, ficou saudável, foi estudar pintura e acabou ganhando prêmios internacionais em Paris e tal, com a obra que ele faz muito de retrato aqui dessa região. E eu sei que à época o meu avô, Holger Koch, tinha encomendado um quadro, uma pintura bonita da sede antiga da guarda, que é essa casa de pau a pique, etc. Tal. E ele fez essa pintura e o Koch não gostou, porque ele não retratou os animais na frente da casa. Ele fez só uma pintura da casa, mas tinha sempre uma vaquinha, um cavalo, um porquinho na frente da casa. Ele pediu para fazer um segundo quadro. Existe esse segundo quadro da guarda também, com os animais, etc. Tal, mas esse que eu reputo como o mais bonito deles, que é só a casa antiga, está hoje o original, é de propriedade da fundação, né, ficou para o parque, que está exposto ali na parede da hospedaria. Quer dizer, é o retrato da casa original no espaço original dela. Né? Então é um quadro lindo de se ver, é um relato e é um registro histórico importante que está aqui no parque. Uma coisa muito bacana. Obrigado, Zé. Nasceu dentro desse parque, acho que viu várias passagens do parque, né, com vários momentos e tudo mais. Contar um pouquinho aí do como foi a infância no parque, o início aí dos trabalhos e até hoje aí no parque, aí, com toda essa mudança que nós tivemos aí também. Sim. Me chamo Ronaldo, né? Ronaldo Godoy, da família dos Godoy. Nascido e criado aqui no parque. Me ingressei aqui no trabalho em 84. Estou até hoje, são quase 41 anos de trabalho. E a minha vida no parque sempre foi na área de fiscalização. A gente sempre preservando a área, sempre combatendo várias coisas, tipo caça, pesca, pessoal com porte de árvore. E a minha vida foi essa. Praticamente aí estou com quase 60 anos. Ingressei aqui com 19 anos. Me orgulho de trabalhar aqui, de morar aqui. É um local onde criei meus filhos. Meu pai trabalhou 35 anos dentro da unidade. Se aposentou em 93. E a gente faz o que pode para defender a área, para estar sempre com o pessoal aí na parte de administração. Foram vários diretores que passaram por aqui, hoje são os gestores, né? Que no caso é a Camila, mas trabalhei com bastante diretor, que era do parque do IF. E é isso, a minha vida está gerada dentro dessa unidade. Ronaldo, conta um pouco da sua infância aqui dentro do parque, como era essa comunidade dentro do parque, que chegou a ter mais de 200 moradores aqui do parque, né? Tinha muitos moradores, né, na época, aí tá o Jurandir também. A minha infância a gente estudava aqui. Aonde era a escola? Onde é a escola, que hoje é o restaurante, né, da Floresta, Dona Chica. E a minha infância, a gente jogava futebol, tinha festa, né, Jurandir? Meio do ano, aqui da Capelinha, né? Tinha muita diversão. É isso que eu ia falar. Muita diversão. E o famoso time da guarda de Campos do Jordão? Tinha o time da guarda, que a gente fazia parte. Então. Time da guarda, Retiro e Paiol. E não tinha um pinheirense também? E o Pinheiros, que era do Retiro. Pinheiros, Eram 4 times, uma disputa muito grande, que era no campo aqui, que a gente tinha ali próximo à colônia. A infância andava a cavalo, tinha muita criação, o pessoal, os funcionários tinham criação, a gente andava a cavalo, brincava, todo mundo tinha uma amizade muito grande.
cada lugar que você ia, você tinha vários conhecidos, várias pessoas que você conhecia, dos antigos, né? Cheguei a conhecer seu André Coque, né? Pessoal da família do Júlio, alguns deles, né? O pessoal aqui das fazendas, do sítio, né? Paulo Godoy, né? A Dona Isabel. Teve um senhor também, que era o dono da fazenda do Retiro, o Zé Maria. Zé Maria. Foi isso. E qual era a grande festa que tinha aqui no parque? Era festa de igreja, né? Que o pessoal organizava e tinha quadrilha. Festa junina. Festa juninas. Na época. Quadrilha de verdade, né? Nossa senhora, era uma diversão muito grande pra gente. Um divertimento. Vinha o pessoal da cidade, o pessoal da redondeza vinha muito. Fora os casamentos que tinha. O pessoal matava boi e fazia aquelas festanças bastante, né? E hoje não tem mais rua, né? E outra coisa, mas e fosse gostosa. Agora tinha a lenda daquele homem que andava, você que estava na fiscalização. Tinha aquela história do homem de preto que andava encapotado, que tinha grupo de escotismo que ficava aqui no meio do acampamento, fugia, que ele aparecia pelo mar. Você chegou a encontrar ele em alguma das suas andadas por aí, mano? Não. Mas o mestre dessa história, dá pra falar? O homem de preto aparece até hoje na subida da garagem. Tem uma que era um pessoal que o pessoal falava que era na hospedaria. Sim. Algumas pessoas relataram que tinha uma pessoa que andava dentro da hospedaria, mas aí a gente nunca chegou a ver, né? E era um senhor de branco e uma senhora que andava aí próximo à hospedaria, e quando alguns hóspedes na época relatavam que ficava fazendo barulho dentro da hospedaria. Mas eu mesmo nunca cheguei a... Tem a criança que está enterrada lá, né? Da hospedaria tem uma menininha, a filha de um funcionário que morreu muito jovem, e ele enterrou ali atrás da hospedaria os brinquedinhos dela, depois que ela faleceu. E tem naqueles nos pinheiros do fundo da hospedaria, você vai ali à noite, tem gente que escuta a menina chorar, né? Essa é uma... Você estava falando pela hora da questão do ouro, né? A gente tem a trilha do cigano. Tem, que é aí você que sabe da como é. Pedra Moura, né? A trilha... Então, mas o cigano foi assassinado. É a do cigano. Mas como é que é a história? Que é o caminho onde dizem, né? A lenda que era a rota do Ouros. Porque a gente chegou a limpar essa trilha em 94 até 97. Que tinha um grupo da Universidade de São Paulo, da UNS. Os professores faziam trabalho com os alunos nessa trilha. A gente limpou essa trilha. Essa trilha vem da Pedra Moura? Não, essa trilha ela entra aqui no Retiro e sai nas 3 pontes perto da fazenda do Comendador, lá em cima do São José dos Alpes. Limpando a trilha, a gente descobriu um túmulo de pedra próximo à trilha, onde o pessoal falava que era a trilha do cigano, onde tinha um cigano que roubava quando o pessoal subia com o ouro. E até hoje, hoje já está muito mudado lá em cima, que a gente tentou novamente achar esse túmulo e não conseguimos. Mas tem essa trilha. Tem essa trilha, e na entrada do parque também tem uma cruz lá que é a da noiva, né? Da noiva que morreu ali na entrada da unidade. Também não sei se ela estava indo para o casamento ou se já tinha voltado. Jurandir, ela já tinha voltado? Ela estava vindo do casamento. Tinha acabado de casar. Tinha acabado de casar. Virou um carro ali no fio. Virou um carro ali na entrada, caminhão, e daí ontem ela veio falecer, né? Na época. E diz que quem fica na guarita de segurança lá, muitas vezes avista o fantasma da noiva descendo chegando no parque ali. De branco. O Jurandir já chegou mesmo, chegou, Jurandir? E eu não cheguei a ver, não. Você já viu o fantasma aqui? Conta aí, Jurandir. Então, na verdade, assim, eu sou o Jurandir, Crico da Silva, né? Praticamente nascido lá no Paiol. E ingressei aqui no Horto
16 de novembro de 1967, de 87, e até hoje. E trabalhei quase, o que mais trabalhou na portaria foi eu, quase 25 anos. De todos os funcionários do parque, o que mais trabalhou lá foi eu. Entrava um diretor, saiu o diretor, eu pedi para sair, e falaram, não, é você mesmo que já veio o ar para você ficar aqui. Já você tem todas as manhas para indicar, para dar como guia do parque, então daí eu ficava lá. E eu olhando para o Juarez, aqui a gente tinha esse lugar atrás aqui, no pátio altar. Aqui era onde eram as quadrilhas, antigamente, as barraquinhas. A garagem do parque era aqui a garagem. Então a gente vinha lá do Paió com meu pai, com 7 irmãos meus, para comemorar essa festa que era fantástico. E era muito bom demais, porque era doce de todo tipo, cultivado aqui mesmo, de doce de maçã, doce de pera. Aqui a terra era a terra da pera, não sei se o pessoal lembra um pouco, Ronaldo, mas é a terra da pera. E eu tenho orgulho de trabalhar até hoje aqui nesse parque estadual, né? Porque praticamente o meu umbigo foi enterrado aqui. Fiz muita corrida aqui, saía daqui da antiga vigilância aqui, que é o café hoje, ia até no divisa do charco, correndo, e voltava, chegava aqui atrás do café aqui, o riacho era mais fundo, a gente mergulhava. Chegava correndo, mergulhava, depois ia para nossa casa. Você a correr, Então, é assim, a gente começou a trabalhar muito novo. Eu comecei a trabalhar na fazenda do Dr. Oscar Ribeiro de Godoy. Lá que eu aprendi a fazer todas as coisas. É claro que meu pai foi um grande exemplo para mim, porque aqui trabalhou 2 avós meus, 5 irmãos do meu pai, 2 irmãos meus e eu até hoje. Família tradicional do Parque Estadual. E comecei novo, estudava meio período no Nicolo Padula, que é lá no Vari, e meio período eu trabalhava no Dr. Oscar Ribeiro de Godoy. O Ronaldo lembra, com 10 anos já era retireiro. E... Das vacas leiteiras que ele tinha ali. Oi? Das vacas leiteiras. Das vacas leiteiras, era 35 vacas, eu tirava de manhã e 25 à tarde, e na mão ainda. E depois ajudava o Dr. Oscar, a Glória, fazia queijo, fazia doce de leite. E eu saía 3h30 da manhã, aqui da colônia, para entrar 4 e pouquinho lá. O Ronaldo lembra disso. O Ronaldo mexia com cavalo e eu era com as vacas, que eu gostava. E daí eu ia correndo. Saía da colônia, entrava lá pro Rancho Santo Antônio e ia correndo. E a corridinha assim, sem mais, sem menos. Daí com a vinda do Dr. Marcos Púpio, que chegou a administrar o parque aqui, com ele veio a Yara Pia e o Herman Iserben. Que está aqui hoje, o Paulinho. Depois o Paulinho começou a se sentir correr também, o Paulo Caetano. Daí o Paulinho ele já ganhava de mim já. E o Paulinho ganhava todos. Paulinho, era eu e o Paulinho. Paulinho é nascido no Gravatar. O Paulinho lá do Gravatar. Então eu tenho orgulho desse horto florestal, porque aqui é a menina dos olhos de Campos de Jordão. Aqui o parque foi criado em 1941, está firme até hoje para resguardar o que nós temos aqui, né? Depois passamos vários diretores, a Camila, a primeira vez que veio aqui, né? Está até hoje aqui, então a gente fica emocionado, né? Porque agora eu tenho depois de quase 60 anos, que eu tô com 58, vou fazer 59, veio um gurizinho por mim, um rapinho do tacho.
Olha só. Tem um lá de 3 anos e meio, que mora comigo na colônia. E hoje, até hoje eu dou uma corridinha. Eu não corro muito mais, né? Mas a gente corre. E a gente, ali onde que é a Zoom, quando chegou na minha vez, eu só falei, meu Deus, me ajuda eu. E consegui levantar. Era novinho também. E levantei e fui trabalhar no Pesca, também trabalhei lá no Pesca. E de lá retornei aqui em 94 para o Parque Estadual. E tem até hoje, né? Que estou há 38 anos de serviço. Então... E nesses 38 anos, conta pra gente as assombrações que tem aqui dentro do parque. 38 anos. Eu não vi essa noiva aí. É assim, eu tenho um para contar aqui que vinha do Retiro, junto com meu irmão. Meu irmão foi tratorista aqui, o Altair Pinto da Silva. Trabalhava com a T20, T50. E ele estava descendo. E chegou ali do Serrote até o Retiro, nas casinhas. O trator parece que amarrou a T20. O trator, ele pisava e não andava. Ele já é bem lento, mas daí quase parava mesmo. E de repente pareceu um vulto. A gente não tem muita noção para falar. Parece que um vulto de um homem segurou o trator. Isso aí é verídico. Meu irmão corajoso, forte, muito mais forte que eu. E falou, nossa, o que aconteceu? Eu falei assim, você não viu nada que apareceu na frente? Ele falou, eu vi. Eu falei, é um vulto. Eu falei assim, então, pode ser uma lenda, um fantástico que apareceu aí, um fantasma. E Dr. Mário Matovani, sabe? E veio segurando a gente, chegou no Retiro, o trator se deslanchou. E a gente chegou até aqui, ele meio com medo, né? Que é mais velho que eu. E outras lendas que eu trabalhei na portaria e trabalhei de noite lá também, de dia e de noite. E uma vez a guarita era de madeira e eu lembro que estava um dia muito bom, era época do frio. Eu senti que alguém balançou aquela guarita. Aquela guarita eu senti que ela ia cair, o Camilo. Sabe? Não foi vento e balançou. Falei assim, nossa, acho que tem umas pessoas lá de fora que vai derrubar essa guarita, não é possível. E eu saí para fora e não vi ninguém. Não vi ninguém. Mas além da caso, os terceiros, Paulo e Tô estavam numa fiscalização que vocês acharam o esqueletinho. Não tem essa história do enforcadinho? Tem. Isso aí a gente estava pagando. Foi pagar fogo. Ali no Retiro, um pouquinho para a Ponte Preta. E inclusive foi eu que achei. A gente estava combatendo um incêndio florestal, que a gente faz até hoje aqui, né? E o fogo estava rasteirinho, quase chegando no campo, né? Saindo da mata para o campo. Daqui a pouco eu pulso a enxada, eu vejo um crânio de uma pessoa. Foi eu que achei. Achei um crânio. Imediatamente eu falei pro Ademir, que era o carregado da vigilância, o P9. Daí ele correu e já começou a fazer o movimento com o pessoal, né? E daqui a pouco eu pulso a enxada de novo, achei um pedaço da canela com um pedaço da calça. E daí foi uma polêmica, né? Olhou para cima, numa árvore tinha um pedaço do acorda. E então a gente não sabe o que houve. Se o cara se enforcou lá, foi uma desova, que a turma popular, que a turma fala, né? E ficou na história isso aí. Mas de histórias, eu acho muito bacana. Funcionários que são antigos desta unidade, mas vocês viveram aquela transição, né? Da criação da unidade, quando ainda não tinha essa questão tão forte da conservação. Então, tinha toda a questão do manejo de madeira aqui.
e também pegar essa transição com o Sistema Nacional de Unidade de Conservação à categoria de proteção integral, né, onde teve a paralisação desse manejo da madeira aqui no parque, e aí os trabalhos foram voltados para a conservação da biodiversidade. Então, seria legal também se vocês pudessem falar um pouquinho disso, para vocês viverem essa história, né? Né? Da JICA, que na época, né, que eram os japoneses que implantaram o corte de madeira no reflorestamento. A gente sempre estava lá na fiscalização junto com eles, aonde o pessoal comprava madeira, né, o pessoal de serrarias, né, da região. E esse corte de madeira ele foi até acho que 90, Jandir. 90, né? Aí depois deu uma parada, depois retornou de novo, aonde foi até 2006, 2007. Aí parou de vez, vai ficar até hoje, né? A gente conheceu muita gente, pessoas que vieram até do Paraná. Tinha uma empresa do Paraná que até construíram um alojamento, subindo ali onde é a estradinha vocês estão limpando. Ali tinha um alojamento do pessoal de uma empresa do Paraná. Só que eles vieram aqui para tirar a madeira e não conseguiram tirar totalmente no prazo. Aí acabaram deixando umas casas, né? Eu chamava coroense. Deixaram casas por parque, e essas casas foram desmanchadas, onde foi feito o escritório do Retiro, que deu a continuidade na retirada de madeira. E nas mudanças, né, de diretoria, tudo. Aí em 2006, 2007 parou a retirar. E a história da carboaria, alguém tem alguma? Era da mesma época. Era a carboaria sim, foi na época do Dr. João Evangelista e Elo Neto, né? Em 1994. Também tenho muito orgulho do Dr. João, que passou por aqui, porque foi uma época da fiscalização forte, que foi muito forte, que muito boa, porque na época nas Cabilas a gente não conhecia, né, ainda a minha Calira, então nessa época tinha muito pescador aqui também, na época, e muito pescador, caçador, então nessa época o João morava aqui em cima. Pois é, o Batu. Hoje é o Bonança, hoje o restaurante Bonança, era a casa 1, casa do João. E então o João sempre estava presente. Toda fiscalização o João estava presente. Surgia qualquer coisa, ele era o primeiro a estar lá, sabe, Gabriel? E chegava, abordava a pessoa, e com educação, e no final ele falava: o parque é seu também. O parque você pode vir visitar aqui, mas você não pode fazer o que você está fazendo. Então eu tive uma lição muito grande para o João Evangelista. Muito grande mesmo, aprendi muita coisa com ele. E a gente, na época tirava os pinos, onde a gente fiscalizava. E o resto das madeiras menores, os galhos, os troncos que eram tão finos, daí o João aproveitou para fazer o cravoeiro lá no Retiro, que era do lado que era a serraria antiga do André Koch. Por excelência também eu conheci o André Koch. Até ele andava numa brasilinha amarela e com um chapéuzinho, esse manhãzinho de couro. Conheci muito ele. E então é uma história fantástica do Horto Florestal. Essa serraria do Retiro, ele construiu lá porque essa aqui sozinha não dava conta de abastecer a cidade com madeira. Então foi feita aquela lá. E quem... Hã? A serraria da Guarda, na verdade, ela foi essa visão dos Koch, né, que quando chegaram aqui,
Nós estamos falando de um tempo onde você não tem esse conceito de proteção ambiental ainda. Estamos falando de 1920. E para qualquer um que olhe uma árvore de araucária, a verdade é que ela é uma madeira reta de pouca... de empena apropriada para você transformar isso em construção, em residência, em casa, né? Meu avô era dinamarquês e na Escandinávia a construção mais clássica e típica ainda são as casas de madeira, né? Como você vê hoje no Brasil, no Paraná, muito forte e tudo mais. E então aquele lugar ali onde hoje está a serraria era uma moenda de milho e um retiro do pessoal que vinha olhar a fazenda nesse perto, mas ele achou e resolveu empreender e fazer a serraria. A serraria tem hoje ali um maquinário inglês e sueco, são máquinas que vieram de fora, foram importadas para trabalharem nas madeiras que aqui eram extraídas. A madeira era levada para a serraria na origem com puxadas por carro de boi de 4 parelhas, então eram 8 bois puxando essas toras de araucária gigantes que saíam do mato. E como tirava do mato, acho que é uma loucura, né? Porque com essas encostas que a gente tem. E para fazer a movimentação da serraria, o Holger Koch ele veio para fazer a construção do engenho de Piracicaba, ali na curva do rio de Piracicaba. E tinha uma roda d'água que estava sobrando no engenho, então ele resolveu trazer a roda de Piracicaba para cá. Ela veio de trem até Pindamonhangaba, e aí foi carregada em lombo de mulas que subiram aqui pelo Pico do Itapeva e trouxeram a roda para ser montada aqui na serraria e operar a serra-fita. Até hoje, essa roda, se você girar, ela gira e a máquina funciona ainda. Então a gente tem um projeto bem bacana para em breve fazer essa roda girar de novo e ter todo sábado, sei lá, bater um sino, tocar um apito, porque a roda vai girar ali na serraria. Acho que isso é um sonho muito legal que se der certo vai acontecer de novo. Então, é um espaço importante do parque. Essa serraria, eu comentei aqui, abasteceu parte da construção civil de Campos do Jordão, e quando ela parou, e quando ela deixou de ser suficiente, né, porque saía essa madeira, tinha o André Koch, que na verdade está no Pinho Bravo, que é uma área também lindeira ao parque, fez a serraria do Retiro e de lá saía mais madeira também para a cidade, né? É evidente que tudo isso acabou no momento em que isso virou uma unidade de conservação, né? E a madeira que daí saía daqui era a madeira do Pinus Eliotis, a madeira que se podia extrair daí, porque você tinha as áreas de reserva de pino. Mas agora, Jura, falando de lendas do parque, não sei se foi você, que tem essa história da noiva ali, que teve esse acidente na entrada, né? E tinha gente que ficava na cabine ali que via ela descendo. Mas não teve um funcionário aqui que resolveu pregar uma peça em alguém que estava... Eu não sei se foi o irmão do Anésio. Você não sei se você já ouviu essa história. Parece que sim, foi o José Dias. O que a luz é preta? Zé Preto, isso. Ele vivia apontando pelo parque. Ele era o assunto aqui no parque, sabe? Mesma hora que ele estava aqui, ele estava lá na portaria, rapidinho. Os atalhos. Então você estava na portaria conversando aí, então vamos chegar ali na vigilância conversar? Vamos. Quando você chegava, ele já estava na vigilância. Um dia, eu vou contar uma história para vocês. Eu estava eu e o Dr. Marcos no escritório, e eu entrei na Paratiba do Dr. Marcos, o Zé Preto junto com nós na entrada do escritório. Quando nós chegamos aqui na vigilância, o Zé Preto estava na nossa frente. Então é incrível isso aí. Mas eu sei que parece que acho que era o irmão dele, ele que estava na portaria, e tem essa história da noiva, todo mundo com medo da noiva. Reza a lenda que ele pegou um vestido e costurou e amarrou no vestido um monte de garrafa PET, né? Uma coisa assim de... Conta você. Não, na verdade é assim, isso aí aconteceu comigo, sabe? Eu tava trabalhando na portaria. Morreu do coração. Eu tava trabalhando na portaria e ele era um cara que fazia muito sacanagem. Sabe, ô Marcos? E inclusive ele era o braço direito do João aqui. Muita gente fina mesmo. Daí eu tava trabalhando na portaria e aconteceu 2 vezes. A primeira vez é assim, ele põe uma touca na cabeça
e aquela sacolinha de laranja transparente, ele vestiu na cabeça e põe um travesseiro no quadril e amarrou várias garrafas PET, essas recicláveis. E põe um vestido e passou na portaria. Quando passou, eu falei, nossa, isso é coisa do outro mundo. É coisa do outro mundo. Porque nunca vimos isso aí aqui, acontecendo, passando, e não falou nada, só deu um cumprimentado em mim e foi. Falei, caramba, o que aconteceu aqui? E daí sumiu lá entrou na estadia da colônia. Daí passou mais uma meia hora, apareceu outra pessoa vestido de novo. Vestido muito alto demais, parece que ele estava com um pau, como é que fala? Perna de pau. Perna de pau. Muito enormes demais, homens. Muito enormes, com os galhos de samambaia, tudo em volta. Falei, nossa Deus, está acontecendo coisa estranha aqui. Daí ontem eu chamei o encarregado. Falei, nossa, entrou para a colônia um indivíduo. Falei assim, um indivíduo ainda, porque ele está vestido de tal forma, parecendo uma mulher, com um lenço na cabeça e com quase 3 metros de altura. E essa é a lenda que a gente passou lá no portaria. Os histórias do Zé Dias, Zé Preto. Falou que o porteiro ficava bebendo. Então, ainda tomando cerveja. Na verdade, na época, a gente consumia mesmo, né? Mas, Juarez, conta agora um pouco para nós aí das suas vigilâncias aí, o que você encontra no parque andando. Bom, na portaria que eu vejo bastante a capivara, né? Bastante capivara, que agora deu uma diminuído, mas também já tive o prazer de ver a Sussuarana. Passando, tava fazendo as férias do Cláudio, né? Vigia, que era o vigia noturno, ficava na portaria, tava fazendo as férias dele. Aí de repente eu tava ali quieto, e era bem tarde já, ela passou. Bem lá na portaria, bem calma, tranquila, nem olhou pro meu lado, veio pra cá, eu não sei se é pra que lado que ela foi.